Afinal de contas, quando é que dá para você entrar na justiça para que a justiça anule uma questão de prova do seu concurso ou mude o gabarito de uma determinada questão que você considera que o gabarito ali está incorreto? Eu queria falar sobre isso aqui com vocês porque esse tema está bem quente no momento. A gente teve, né, recentemente nas provas da Polícia Civil do Distrito Federal algumas situações onde as pessoas entraram na justiça e conseguiram, de fato, alterar gabarito de questões pela via judicial. E agora, mais recentemente, lá no concurso da Polícia Militar do Ceará, isso aí está dando muita discussão porque os candidatos estão ali com dúvida, questões que eles entendem que estão fora do edital, né, que abordam temas que estão fora do edital ou que estão com gabarito errado mesmo, tá? E eu queria então conversar um pouco sobre isso com vocês. Antes, eu queria só deixar aqui a professora Jaqueline, ela vai aparecer aqui rapidinho, porque ela tem um recado bem curtinho para aqueles que são do Distrito Federal, tá? Se você é do DF, fica ligado, ouve aí rapidinho o que a Jaqueline tem para falar. Olá, esse convite é para você que é professor ou conhece algum professor que mora no Distrito Federal. No próximo dia 18 de dezembro, de 8h30 às 17h30, eu e o timácio de professores do Direção Concurso estaremos no super evento, o aulão de véspera para professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Quer saber maiores informações? Clique no link acima. É isso aí, pessoal. Quem estiver em Brasília ou conhecer, né, pessoas que vão fazer o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não vão perder essa oportunidade aí de participar do nosso aulão presencial para professor do Distrito Federal. O link está aqui na descrição do vídeo para adquirir o ingresso, tá bom? Mas, bom, vamos seguir então. Como eu estava falando com vocês, né, a ideia desse nosso vídeo aqui é a gente entender, então, quais são essas situações, quando é que dá, quando é que não dá para entrar na justiça, o que você tem que fazer, tá? E para isso eu convidei a professora Séries Rabelo, que é nossa professora lá no Direção, ministra de Direitos Humanos, é professora de Constitucional, de Administrativo, e ela advoga também nessa área, né? Então ela já tem uma experiência legal nessa área de concursos públicos, então achei que vale a pena a gente ouvir aí a opinião dela. Bom, o que acontece, né? A professora, eu queria deixar aí a professora e perguntar para ela o seguinte: afinal de contas, quais são essas situações onde o candidato pode entrar na justiça para conseguir a anulação de uma questão de prova, a mudança de um gabarito de uma questão de prova, tá? E eu também queria aproveitar e já ouvir também da professora em quais situações que isso não faz sentido, em quais situações que o candidato não deveria tentar entrar na justiça. Vamos ver o que ela tem para falar. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Séries Rabelo. Reitero, é uma grande satisfação, uma enorme honra poder falar para vocês. E hoje vamos falar de um assunto que eu entendo muito, graças a Deus, porque eu já vivenciei isso. Bom, o professor Arthur Lima, de Direção Concursos, me passou uma missão, tá? Uma missão muito importante, tá? E eu vou me desvencilhar hoje dessa missão. Qual seja, falar para vocês quando e em que situações é permitido ao candidato, tá? Bater as portas do Poder Judiciário, provocar a jurisdição para pleitear a anulação de alguma questão, certo? Da prova objetiva, por exemplo. Quando é que isso pode acontecer? Bom, como eu já falei para vocês, infelizmente, o que nós vivemos hoje, vivenciamos, é uma nova fase dos concursos públicos, a fase da judicialização. Sempre hoje nós percebemos em grandes concursos, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil DF, questões com erros grosseiros, questões fora do edital, questões passíveis de anulação. Antigamente, a banca tripudiava do candidato e o candidato não fazia nada. Mas hoje, os concurseiros, os candidatos, eles são conhecedores dos seus direitos. E eles sabem muito bem que quando a questão tiver um erro grosseiro, quando a questão tiver um duplo gabarito, cada questão só pode ter um gabarito correto, ou quando não tiver gabarito correto, é permitido ao candidato bater as portas do Poder Judiciário, provocar a jurisdição. Porque o Poder Judiciário ele é inerte, vocês sabem disso. A jurisdição é inerte, nós temos que provocar. Neprocidade e o dex ex officio, o juiz só age mediante provocação. Então, você que se sentiu lesado,
tem que bater as portas do Poder Judiciário e dizendo, certo, comprovando, o ônus da prova é de quem alega, comprovando por A mais B por que aquela questão, certo, merece ser anulada. Mas, professora, não cabe ao Poder Judiciário, certo, adentrar o mérito, mas aí não seria controle de mérito, seria um controle de legalidade, porque o Poder Judiciário, ele vai fiscalizar se a banca, por exemplo, agir com moralidade, agir com respeito à moralidade, à impessoalidade, aos princípios basilares do direito administrativo. Tudo bem? Então não se sinta lesado, certo? Não fique guardando mágoa porque por uma questão ou por outra você não passou no concurso. Saiba que você tem direito de pleitear no judiciário a anulação das questões diante de questões fora do edital, erro grosseiro, questão sem gabarito ou com duplo gabarito. Gostou da dica? Deixa o like. Bom, maravilha. Continuando aqui, pessoal, tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer ainda nesse mesmo tema para a professora Seres Rabelo, que é o seguinte, né? Beleza, o candidato viu lá que fazia sentido, entrou na justiça, né, contra uma determinada questão de prova e conseguiu, sei lá, que a questão fosse anulada, por exemplo. Essa anulação vale só para ele ou vale para todo mundo que fez o concurso? Porque, por exemplo, a gente sabe que quando você faz um recurso para a banca mesmo, né, que nós chamamos de recurso administrativo, quando você faz o recurso para a banca e ela acata o seu recurso, anulando a questão ou mudando o gabarito, esse resultado vale para todos os candidatos. Mas será que é assim também no caso da justiça? Vamos ver o que a professora tem para falar. Sequência, a pergunta feita pelo professor Arthur Lima em relação à anulação de questões em concursos públicos, questões com vícios, com erros grosseiros, com erros crassos. Vamos lá para mais uma. A pergunta do professor Arthur é a pergunta de muitos de vocês. Professora, quando a justiça anula uma questão, o efeito é inter partes ou erga omnes? Ou seja, quando a justiça anula, o ponto vai apenas para o candidato impetrante, o candidato que é parte autora, ou para todos os interessados? Gente, como eu falei no bloco anterior, a jurisdição ela é inerte, ela precisa de provocação. Imagine um exemplo, eu dou entrada no meu divórcio, certo? Aí imagine que com a entrada do meu divórcio, todo mundo que foi casado naquele mesmo dia se divorcia. É óbvio que não, ok? Que o efeito jurídico do divórcio é inter partes, da mesma forma da ação judicial que pleiteia a anulação das questões. Por quê? Para eu pleitear a anulação, eu tenho que ter errado, certo? Eu tenho que ter tido um prejuízo. Então, o efeito da anulação, como regra, certo? Quando o advogado ajuiza, ele, na qualidade de representante processual, o efeito é inter partes, ok? Efeitos erga omnes são situações excepcionais do direito. Então, o ponto, a nota majorada, o ponto e a reclassificação vai para o candidato impetrante, apenas para ele, que foi lá, provocou a jurisdição, mostrou prejuízo, aquele que mostrou que a questão estava equivocada ou que estava fora do edital. Então, a regra é essa. Então, o ponto vai para aquele candidato impetrante, o autor da ação judicial, ok? O direito não socorre aquele que dorme. Então, o direito vai socorrer aquele que, diante da lesão ou da ameaça de lesão, certo? Procurou os seus direitos e bateu a porta do Poder Judiciário, fazendo com que o judiciário se pronunciasse sobre a lei de posta. Gostou da dica? Deixa o like. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos da professora. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, tá? Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo, que a coisa mandem um direct lá para ela, que ela pode dar aí alguma resposta a mais para vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre de deixar o joinha, de se inscrever. E aqueles que querem questões de raciocínio lógico e matemática resolvidas todo dia, entrem no meu outro canal do YouTube, meu novo canal do YouTube. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima e vou deixar ele na descrição do vídeo também, porque lá todo dia vai ter questão de raciocínio lógico e matemática para vocês continuarem estudando. Um abraço, até mais.